hoje, né? Mas estamos aqui para dar mais um passo, né, no nosso estudo de liderança. E antes de nós iniciarmos, queridos, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, que a gente possa realmente aproveitar, né, tudo que for ministrado aos nossos corações nessa noite, e que a gente possa ser influências. Amém, Osmar, glória a Deus. Que a gente possa ser influência. Nós vamos falar hoje sobre isso, sobre as 7 esferas da sociedade, que são áreas de influência, né, que nós como cristãos, a gente deveria estar atuando, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas nossas vidas, Pai, pela oportunidade de estarmos fazendo, Senhor, essa mentoria, essa escola de líderes, Pai, ó Deus, onde chamamos de cultura, porque nós precisamos transformar, Pai, cultura é tudo que nós vivemos de acordo com o que nós implantamos para a nossa vida, por isso nós estamos mudando a cultura da liderança, trazendo coisas do Teu reino, Pai, para que nós, Senhor, sejamos, Pai, bons líderes, que sejamos, Pai, instrumentos do Senhor na terra, que venhamos, Pai, fazer a Tua obra com excelência e que possamos alcançar muitas vidas através dos dons que o Senhor depositou sobre nós. Assim, Pai, eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Então, como eu já falei, o que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as 7 esferas da sociedade, são áreas de influência, né, da igreja, e quem fez o Dunamis, né, eu sei que a Mari e o Vini fizeram o Dunamis, já tiveram isso na escola de liderança do Dunamis, né? Então, hoje a gente vai trazer isso, Mari e Vini, eu não sei se alguém mais fez, mas se alguém quiser contribuir, tá? Me ajudem aí, vocês que já estudaram sobre isso. Então, para a gente entrar, né, por que nós vamos estudar isso? Qual é a definição de liderança? Então, a definição de liderança é a arte de influenciar pessoas. A Aline fez também, então a Ali está aí? Amém. Mari, Vini, Ali, né, vocês aí podem contribuir comigo nessa noite. Então, para a gente entender o porquê estudar isso, né, porque a liderança é isso, é a arte de nós influenciarmos pessoas, é a arte de nós fazer com que pessoas cresçam junto conosco. Então, hoje nós vamos estudar essas 7 áreas, ou 7 esferas, ou 7 montes, muitas vezes chamamos, né? São divisões das influências que toda a sociedade possui. Isso é uma característica de toda a sociedade. Então, nós estamos vivendo um tempo de avivamento, né? E nós não podemos viver um avivamento, porque a gente já entendeu, né, que avivamento não é um movimento, é um estilo de vida, é algo que o Senhor está mudando conceitos no nosso país para que a gente viva um novo tempo do Senhor. Temos falado que estamos nos preparando para um novo tempo, um novo nível de intimidade com o Senhor, né, uma nova revelação do Espírito. Então, isso tudo faz parte do avivamento. E nós não vamos viver um avivamento sem influenciar pessoas, né? E nessas áreas da sociedade. Então, a Ali chegou agora, né? Aline, nós comentamos aqui que você também fez o curso do Dunamis de liderança, e a gente vai falar sobre as esferas da sociedade hoje, né? Os 7 montes, as 7 esferas. Então, se vocês quiserem contribuir aí comigo, me ajudar
no decorrer do caminho. Então, o que a gente está falando, né? Porque se o avivamento ela é a invasão do reino de Deus na terra, e se todas as sociedades têm essa divisão, então é nessas áreas nós precisamos também estar inseridos. E é por isso que a gente vai hoje, né, meditar um pouquinho. Então, para nós iniciarmos, quais são essas 7 esferas? Primeiro, família, né? Família é a nossa primeira igreja, a gente vai discorrer um pouquinho, eu vou citar as 7 aqui, depois nós vamos discorrer um pouquinho cada um. Então, é família, igreja, educação, que a gente pode pensar em escolas, universidades, mídia, que é a comunicação, artes, que entra aqui, entretenimento, esportes, negócios, que entra economia, né, comércio, tudo isso, e o governo, que é a política, né? Essas são as 7 esferas. Então, por que a gente vai, para nós entrarmos nisso hoje, a gente vai pensar o seguinte: o povo de Israel, ele demorou 40 anos, né, para sair do Egito e entrar na Terra Prometida, né? Ele demorou 40 anos para fazer um caminho que deveria ser feito em 12 dias. Isso está lá em Deuteronômio 1, 2. E por que houve essa demora? Por que houve todo esse trajeto que de 11 dias, desculpa, se estendeu para 40 anos? Porque o povo, ele era escravo lá no Egito, certo? Então, assim, ó, eles se comportaram nesses dias, nessa caminhada, com uma mentalidade de escravo. Eles tinham um coração de escravo, eles tinham visão de escravo, eles murmuravam, eles se queixavam, né? Então, assim, eles não se comportavam com fibra, com perseverança, com determinação, com ousadia, porque eles eram cativos, eles precisavam ser obedientes aos senhores dele, com todo eles não tinham poder de decisão, eles não tinham essa autonomia, né? E o que fez acontecer? O que aconteceu, né? Com relação a tudo isso? Uma viagem que deveria ser curta se tornou uma viagem extremamente longa, né? De 40 anos. Então, assim, quando eu, você, a Igreja de Cristo, nós já estudamos na semana passada sobre quem somos, né? Somos filhos, sobre paternidade. Então, nós já entendemos qual é a nossa posição. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, nós somos filhos. Filhos do Deus vivo, aquele que criou todas as coisas. Isso está muito claro qual é a nossa identidade, certo? Acho que isso está bem claro para todo mundo. Então, agora, quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós compreendemos quem somos, nós vamos precisar nos comportar como tais. Por isso que a mentoria ela é uma caminhada, ela é uma escada que nós estamos subindo degraus. Então, quando nós, a igreja, eu e você, o corpo de Cristo, tomarmos a nossa posição, né? Essa posição estratégica de estar em todos esses setores da sociedade, que são setores de influência, vai acontecer, queridos, a maior revolução de todas, que é a transformação do homem. É aquilo, queridos, que nós almejamos, sabe? Porque não é uma revolução armada, porque a gente já estudou também, né? Nossas lutas não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, não é uma revolução armada, mas é uma revolução onde Jesus Cristo, através de nós, vai ensinar ao mundo a
usar todas essas esferas, todos esses montes para influenciar uma sociedade. E isso, queridos, vai mudar a mente, é o interior que muda, é comportamento, é visão, é uma mudança de mente, que é isso que o Evangelho faz. Lá em Romanos 12 diz, né, que nós precisamos transformada segundo o modelo que é Cristo, é a renovação de mente. Então, quando nós, cristãos, entendendo a nossa identidade, já estudamos em outras aulas, né, que a cada um de nós temos particularidades, mas vivemos numa pluralidade, né, vivemos num meio, num conjunto, e que quando cada um de nós coloca os dons que o Senhor colocou, depositou para nós, e em favor da sociedade, queridos, nós vamos mudar, nós temos a capacidade de mudar qualquer situação que esteja acontecendo. E isso é algo que o Senhor, Ele colocou nas nossas mãos, né? Porque o que a gente entende que existe um evangelho da salvação, aquele evangelho que a gente busca as pessoas, que a gente fala de Jesus, que as pessoas aceitam Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso é uma parte do caminho, são os primeiros passos. E depois, o que a gente faz enquanto estamos nessa terra? Aí, nós somos responsáveis por sermos embaixadores do Senhor na terra. O que é isso? É trazer o céu, o reino de Deus para a terra, né? Então, existe o evangelho da salvação e o evangelho do reino, que são coisas diferentes. O evangelho da salvação é alcançar as pessoas para que elas reconheçam Jesus, e a gente tem essa missão de alcançar as pessoas, o ID, a gente já treinou, né? Aqui a gente já falou sobre discipulado, sobre evangelismo, porque a nossa missão é levar as pessoas a conhecer a Cristo e levar as pessoas, né, para a vida eterna. Mas enquanto Jesus não vem nos buscar, nós temos, além dessa missão, trazer valores, cultura do reino dos céus para a terra. Então, por isso que nós precisamos entender, queridos, que essa também é a nossa missão. Então, lá em Mateus 5,16 diz assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão para ganhar o mundo. E como que a gente vai fazer isso? Como nós vamos ampliar a nossa visão? Né? Primeiro, tendo a palavra de Deus como nosso modelo, né? O nosso manual é a palavra de Deus. E quando nós introduzimos a palavra de Deus, os conceitos do reino dos céus para a terra, nós vamos, com tudo isso e com os dons que o Senhor nos deu, desculpem, nós vamos sim influenciar esses diversos setores da sociedade. E eu creio nisso, queridos. O Senhor nos chamou para esse propósito, o Senhor nos chamou para que a gente possa ser sal da terra, ser luz do mundo, ser essa influência. E isso, queridos, nós não podemos deixar essa missão que nos foi dada de lado. Nós precisamos viver dessa forma, né? Então, primeira coisa que nós vamos falar é sobre a família, né? A família, então, o que a gente fala? É a nossa primeira igreja. Família é a base de uma sociedade saudável, é uma estrutura familiar sadia. Né? Quando a gente tem uma estrutura familiar, isso respalda que nós vamos ter uma sociedade equilibrada, né? Tantas coisas acontecem hoje, por quê? Porque não tem mais estrutura familiar, né? Se desconstruiu muitos pilares que eram
até os papéis, queridos, do homem e da mulher, dos filhos, respeito, tudo isso hoje, numa família desestruturada, se perdeu esses valores, né? Então, assim, ninguém mais sabe, e a gente já estudou isso também aqui na mentoria, e eu só vou dar uma pincelada hoje, porque às vezes começa a inverter papéis e as coisas começam a não funcionar como deveria, porque as mulheres têm um papel biblicamente, têm responsabilidades bíblicas, né, de sermos auxiliadora, ajudadora, né, o homem é o sacerdote do lar, o cabeça, né, aquele que sai em busca da provisão, não que a mulher não possa auxiliar, porque ela é auxiliadora, né, tudo isso a gente já estudou na mentoria, então eu não vou trazer de novo esses assuntos, mas quando nós temos uma estrutura familiar bem alicerçada, isso vai gerar uma sociedade equilibrada. Então, por que está havendo tanto desequilíbrio hoje? Porque está se perdendo esses valores. E um dos maiores, a gente já viu também, que um dos maiores alvos de ataque do inimigo hoje na sociedade é a família. Porque ele destruindo a família, nossa base, seria a nossa linha de defesa dos valores, da moralidade, ele destruindo tudo isso, queridos, vai deixar com que todos essa cultura do mundo, que é a nossa contracultura, né, todos esses valores acabam se perdendo. Por isso que hoje em dia acontece tantas coisas, né, que desestruturam uma família, traição, né? Pedofilia, tantas formas, sexo antes do casamento, abandono de filhos, incesto, aborto, né? Se a família fosse uma família bem estruturada, por exemplo, por que tanto aborto acontece, né? Porque a menina se relacionou com o menino antes do casamento, não tinha estrutura para criar um filho e acabam decidindo com a pior decisão, né, que uma pessoa pode ter, que é terminar com o problema. Por quê? Porque se gerou aquele filho fora do, né, não era a situação oportuna, e o filho que deve ser, que é uma bênção, acaba se tornando um problema. E nós cristãos, não vemos assim. A gente estudou nas outras duas aulas o que é filho para mim e para você. É presente do céu, é herança do Senhor, é algo que o Senhor já sonhava antes da mãe conceber, né? Talvez a gente falou que às vezes os pais não programaram o filho, mas esse filho já tinha sido programado por Deus, porque Deus não erra, Deus não comete erros, filhos não, no mundo espiritual não são acidentes, e tudo isso, queridos, o mundo diz que foi um acidente, foi um erro, sabe? Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos, como cristãos, né, falar isso para as pessoas, queridos, e através da nossa família, a nossa família ser esse referencial agora ainda nós estávamos falando há pouco, né? O que o mundo fala sobre casamento? É uma instituição falida, não, né? As pessoas nem querem mais assumir um compromisso de casar, porque já se perdeu todo pensam que casamento é bobagem, né? Mora junto, vive junto, deu certo, não deu certo. Então, tudo está se perdendo, né? Então, nós como cristãos, nós precisamos começar a introduzir essa cultura familiar de novo, como era lá atrás, queridos, e isso foi se perdendo no meio do caminho, né? Então, a gente precisa entender que a família é, sim, uma esfera, né, um monte de influência muito importante, e que através das nossas famílias, que serão referências nessa geração,
quando a gente vai fazer casamento, o Henrique sempre fala, né? Normalmente, quando os jovens estão assumindo um compromisso no altar, que lindo é isso, né? Onde isso tudo está se perdendo nos jovens hoje em dia. Então, é nossa obrigação, é nossa função, né? Trazer essa realidade, essa verdade, queridos, para o nosso mundo de hoje. Né? A segunda esfera que nós vamos falar um pouquinho é sobre a igreja. Então, o que, que é a igreja? Né? A gente sabe que a igreja não é, a gente já falou isso também, a igreja não é uma construção, não são paredes, a igreja somos nós, e temos essa responsabilidade de sermos embaixadores, de sermos porta-vozes do Senhor para a terra, né? Então, nós temos autoridade para estabelecer valores e princípios na sociedade, depende de nós. Vocês sabem, queridos, que tem uma pesquisa que foi feita que apenas 5% dos cristãos foram chamados para servir a Deus dentro da igreja. Por isso que a gente fala de sermos influências fora da igreja, porque apenas 5% dos cristãos têm essa responsabilidade, por exemplo, de servir a Deus lá no templo, né? De ser pastores, né? Hoje, por exemplo, o Henrique, né? Nós somos pastores, eu tenho a minha profissão, o Henrique trabalha fora, por quê? Porque a gente entende que a gente precisa ser influência aí fora também, né? A gente sempre fala que na prefeitura foi o Senhor que colocou o Henrique lá para um propósito, que é estar levando a palavra de Deus, é estar fazendo a diferença, é ser sal, é ser luz. Então, por quê? Porque já pensou se todos os cristãos fossem chamados para viver dentro da esfera do templo, nós não íamos ter função para todo mundo. Então, por isso que é tão importante a gente estudar isso, né? Então, a igreja tem essa responsabilidade de equipar os santos para realizar e efetuar a plenitude do chamado que o Senhor nos entregou. Quando a gente fez lá, né, os testes e a gente desenvolveu um pouco sobre os nossos dons, né, tudo que o Senhor colocou na nossa mão, nosso propósito, nosso chamado, cada um de nós, a gente tem aptidões para determinadas, né, coisas, e tudo que o Senhor coloca na nossa mão, queridos, é para isso, é para que a gente sirva as pessoas, para que a gente seja esse meio, né? Tudo que os dons seja esse meio de nos aproximar das pessoas e fazer a diferença onde nós estivermos. Né? Então, assim, o que é a eclésia? O que é a igreja? A eclésia é chamados para fora, isso quer dizer eclésia. Então, assim, ó, representa que nós precisamos sair da instituição templo para estabelecer, para trazer essa cultura que nós entendemos, que recebemos do Senhor e através da sua palavra, para que a gente possa influenciar fora da igreja, né? Então, essa influência de mudança de conceitos na sociedade. Então, essa é a função da família, da igreja. E agora, queridos, nós vamos ver outra função que é bem importante, que nós vamos trazer isso, e eu vou... Educação em ciência, que pode ser, quando a gente fala ali de educação, né, a gente pode falar das escolas, das universidades, e isso, queridos, é tão importante, porque que quando a gente fez o Velos, vocês vão ver depois que a gente foi orar, a gente orou pelas mídias, né, a gente pediu para que o pessoal fosse lá na rede Peperi, a gente foi ali no Centro Cultural, porque tudo isso nós vamos entender agora, por que nós fomos orar nesses locais estratégicos. Então, antigamente, queridos, o que a gente
pensava, né? Até porque também era uma outra cultura, era uma outra situação, era muito mais trabalho braçal do que o trabalho, claro que sempre teve, né? O trabalho, o intelecto, enfim, o estudar sempre foi muito proveitoso, mas nos dias de hoje, queridos, é mais ainda, né? Então, assim, ó, para que estudar? Hoje nós entendemos a importância da educação. Quando nós lemos na palavra de Deus, Davi era mais sábio que os seus professores, porque ele meditava na palavra de Deus. Isso, da onde que eu tirei isso? Salmo 119, 99. E olha só esse dado: no Brasil, a educação é responsável por 75%, olha isso, a educação é responsável por 75% da ascensão da pirâmide social. Então, o que, que é essa pirâmide social? Pessoas que saem da classe baixa e vão para a classe média, né? A educação tem essa relevância para que as pessoas saiam da classe baixa e vão para uma classe média, né? Através da educação da pessoa ou da sua descendência, dos seus filhos, né? Que conseguiram, então, concluir os estudos, uma faculdade, uma profissão melhor, e acabam trazendo, então, né, para a família, dando essa condição de melhorar a situação, né, social para a família. Então, no início dos anos 90, apenas 1% dos brasileiros tinha nível superior. Olha isso, queridos. Nos anos 90, não fazem tanto tempo assim, 1% da população tinha acesso a nível superior. E concluía, né, as faculdades, enfim. Hoje, nos dias de hoje, são mais de 10% das pessoas que têm acesso e que terminam uma faculdade. Então, assim, a gente entende, né, que o estudar a educação está fazendo parte desse crescimento, dessa evolução que nós estamos vivendo, né? E na palavra de Deus também, quando a gente estuda em Daniel 1:20, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 10 vezes mais inteligentes que os outros moços do reino da Babilônia, porque se abstinham do mal e serviam a Deus. Então, isso é uma curiosidade, né, que a gente traz, porque eles eram servos do Senhor e o Senhor os agraciava com inteligência. Então, nós, queridos, nós que servimos a Deus, a Bíblia fala, né, que se a gente tem falta de algo, que a gente tem que pedir a Deus, que Deus nos dá. Né? Então, a gente tem essa condição, né, esse benefício de sermos filhos e sermos agraciados por Deus com o que nós achamos que precisamos mais, né? Então, assim, hoje os nossos filhos estão estudando e ocupando espaços, né? Hoje em dia, existem muitas escolas evangélicas, estamos investindo na educação dos filhos, né? Nós hoje já nas igrejas, graças a Deus, tá mudando, né? Hoje em dia tem nós, por exemplo, na nossa igreja aqui, existem vários profissionais liberais, pessoas que têm comércio, negócios. Então, assim, ó, por que eu falo isso, queridos? Porque uma vez, antigamente, qual era o estigma do crente, né? Era aquele que tinha pouca cultura, que não tinha capacidade, isso era o que as pessoas falavam, né? Não tinha capacidade de pensar, de concluir algo, que fazia uma lavagem cerebral, aquelas pessoas seguiam cegamente aquela religião, e a gente era pobre e burro. Era isso, gente. No português bem
bem chulo aqui, né? Era isso. Hoje em dia, não. Nós somos uma classe, glória a Deus por isso, onde sim temos condições de nos adentrarmos nessas esferas com pessoas, né, com profissionais de todas as áreas. Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa estudar, e isso tudo faz parte, então, da educação. E o que hoje o intuito de Satanás nas escolas, o que está acontecendo nas escolas, gente? Né? Satanás está indo com tudo nas escolas. Primeiro para alcançar as crianças, que é também um objetivo deles, mas também se perdendo valores, né? Se perdendo Hoje em dia se infiltram professores nas escolas, nas universidades, enfim, que estão ensinando nossos filhos, sabe, o pior dos piores, e eles têm influência. Então, nós cristãos, os professores que estão aqui conosco hoje, olha a responsabilidade que vocês têm, profs. Vocês têm a oportunidade de, além de ensinar as matérias, vocês são influência na vida dos alunos. Quem é prof e está aqui na sala agora conosco, sabe muito bem, né, quanta influência vocês têm na vida dos alunos, seja nos primeiros anos, né, maiorzinhos, e a gente que já foi aluno sabe qual é a importância do professor, que o professor teve na nossa vida, né? Inclusive até algumas pessoas gostam de determinadas matérias ou não gostam de determinadas matérias por influência dos professores, né? Então, isso tudo, queridos, nós precisamos entender, né? E olhar para a educação dessa forma, que a gente tem essa influência. E uma curiosidade aqui, ó, as 5 melhores universidades, isso eu já trouxe aqui para a gente também, que eu lembro que eu já falei isso, no mundo, que são Harvard, Yale, Oxford, Cambridge e Princeton, foram fundadas com o intuito de formar missionários e discipular as nações, sabe? Então, assim, ó, depois, o que aconteceu? Isso foi se perdendo no meio do caminho. Mas a ideia inicial dessas grandes universidades, universidades e que são renomadas até hoje, são as melhores universidades do mundo, elas iniciaram com esse intuito. Então, a educação, queridos, é extremamente importante. Artes e entretenimento. Então, artes e entretenimento são também, né, áreas de influência. Por quê? Porque são essas esferas, elas são consideradas como celebração, né? Mas elas têm influência na vida das pessoas, por exemplo, no esporte, né? A música tem muita influência, principalmente na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, né? Tanto que quando se iniciou a igreja, quando a gente estuda a história da igreja, né? O louvor, ele era extremamente rígido, né? Não, bateria, guitarra, essas coisas não tinha. E glórias a Deus, né? Que isso vem se mudando, por quê? Porque o louvor, a música, ele se tornou um meio de evangelismo muito impactante, muito importante. É uma estratégia que o Senhor nos deu, né, para alcançar vidas. Então, a gente olha aqui qual é a nossa cultura do nosso país, né? E assim é de todos, mas olhando para o nosso país, para o Brasil, a musicalidade faz parte, sempre fez parte do povo brasileiro, né? Então, assim, é uma estratégia, né? Músicas e artes e esportes é uma estratégia, sim, para a gente alcançar pessoas. E se nós cristãos, não introduzirmos músicas que falem de Jesus, que seja uma forma de adorar a Deus, queridos, o mundo vai
vai trazer para a cultura das nossas crianças músicas do jeito que estão aí hoje. Tu vai ouvir, a gente não tem o hábito de ouvir música secular, né? Mas tu vai ouvir, se a gente prestar, o que tem de bom? O que as músicas hoje, daí fora, né? As músicas né? Música secular, o que ensina? Quais são os valores que ensinam? Nenhum, só fala de coisa ruim, fazem apologia a sexo, a drogas, né? Então, nós precisamos, e graças a Deus que tem ocupado, eu vejo isso, assim, ó, que a música evangélica, a música gospel, como você queira chamar, está ocupando espaço muito considerável. Hoje, tá aí o Lu, que eu enxergo aqui, que faz parte do Ministério de Louvor, né? Existem músicos excepcionais no nosso meio, bandas excepcionais no nosso meio. Então, Deus tem levantado, sim, né, pessoas competentes. Para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas através da música. Né? Claro que ainda a gente está longe de ter uma mídia, uma divulgação das músicas gospel ou evangélica, como você queira chamar, das influências que tem, né? A gente vai falar um pouquinho de mídia já vamos entrar na mídia. Mas por quê? Né? Hoje, por exemplo, rádio gospel tem muito menos do que uma rádio, né? Tradicional, enfim. Mas eu vejo assim que a gente já evoluiu muito nesse aspecto, né? Então a gente precisa entender, né, que são meios, que é uma fonte, né, para a gente alcançar pessoas e propagar o evangelho. Então, a artes e entretenimento. A comunicação e a mídia, já vou entrar porque é uma sequência, né, disso que a gente está falando. Comunicação e mídia. Em 1950, quando o empresário Assis Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil, qual foi a reação, o primeiro impacto da igreja naquela época? O que como que os cristãos, os crentes da época, né, receberam essa novidade que ele trouxe, né? A televisão é coisa do diabo, tanto que, queridos, existem igrejas mais tradicionais e tal, que até não muito tempo atrás as pessoas não podiam assistir televisão, né? Era coisa do diabo. Só que o que aconteceu, né? Como os cristãos se abdicaram de participar, de ser influência, o que aconteceu na televisão? Ficou à mercê de todas as influências negativas que poderia ter acontecido, todas as influências. Tanto que olha o que a mídia hoje faz, né? A gente fala da Globo, olha o que assim, de conta que o pai dele foi levar a televisão no paiol antigamente, era isso, porque, gente, era do... Então, assim, ó, quando a igreja, que não se posiciona recebendo-a, isso era uma tecnologia que estava chegando, né, nas famílias, e ao invés da igreja se posicionar e receber aquilo como algo que poderia ser uma influência, não, eles começaram, não, isso é do diabo, isso não pode, né, e aí o que aconteceu? Começou a influência negativa, porque, né, antigamente ainda as televisões eram mais censuradas, hoje em dia a gente acontece tudo na televisão, os canais abertos, no horário que criança está assistindo televisão, tem sexo, tem bebida, tem droga, tem tudo. Então, é uma escola que as pessoas têm dentro de casa. Agora, se a gente pensar, queridos, que se a igreja tivesse se posicionado diferente, será que teria tomado essa proporção tão negativa? Talvez não. Por isso que a mídia é tão importante, por isso que quando nós fomos orar no Velos, nós fomos lá na Rádio Peperi. Por quê? Né, aqui nós não temos televisão, né?
então nós somos na rádio. E hoje em dia, né, o que os cristãos, né, enxergaram isso, não hoje, mas isso já vem de um tempo, tanto que igrejas, enfim, começaram a comprar até canais de televisão, né, como uma forma de pregar o evangelho. Então, por quê? Né? Foi depois de um tempo, a igreja viu que era uma oportunidade também de estar evangelizando, de estar alcançando pessoas. Hoje nós temos as redes sociais, que é uma mídia muito mais eficaz do que os canais de televisão. Né? Então a gente tem essa oportunidade de estar utilizando das mídias sociais, das redes sociais como influência. Né? Uma vez o que era? Era rádio e televisão. Né? Hoje em dia, o que acontece lá no Japão, no mesmo momento, nós estamos sabendo aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Né? Então, a gente tem isso, né? Investir, queridos, nas mídias sociais é muito importante, é um meio, sim, de evangelismo. Né? Então, assim, hoje muitas pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus através dos cultos online, né? Dos podcasts, das pregações, né? Muitas pessoas hoje são alcançadas pelas mídias. Então, é extremamente importante nós, cristãos, entendermos isso e utilizarmos do conhecimento, né? Para que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, né? Ao mesmo tempo, as pessoas estão sendo alcançadas, né, com palavras, com ministrações, mas tem muita gente, né, sendo alcançada pela violência, né, vídeos, enfim, que incitam a violência, né, pornografia, que isso é algo que está bem preocupante hoje, né, nas igrejas, e não nas igrejas, mas enfim, né, que é algo que uma vez para ter acesso à pornografia era muito mais difícil, né, hoje tu acessa, né, coisas, né, a banalização da família, idolatria, drogas, são conceitos que são contra a palavra de Deus e que as pessoas também estão tendo acesso. Então, por isso que nós precisamos mudar a nossa postura hoje e ocupar o nosso espaço na internet. Existe um espaço que nós cristãos, precisamos ocupar, né, através das redes sociais e usar, e a igreja precisa usar dessa tecnologia. Né? Hoje a gente até estava falando agora na convenção, né? E os pastores precisam transmitir culto, gente. Isso é uma coisa que não vai retroceder, que só vai aumentar. E ainda tem pastores que são resistentes a isso. Então, por quê? Porque são formas de evangelismo, formas de alcançar pessoas. Outra esfera, né, são os negócios e a economia, né, finanças, ou como a gente queira falar. Então, economia e negócios. Nessa esfera, um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, que é a raiz de confusão, de distorção, de princípios, né? E ter dinheiro nunca foi um problema para Deus, tanto que, né, o próprio Abraão, que é o nosso pai na fé, era um homem bem-sucedido. Se tu quiser conferir isso, anota aí e vê depois, Gênesis 13, capítulo 13, versículo do 1 e 2, né? Êxodo, capítulo 11, versículos 1 a 3. Então, assim, o Salomão, né, era rico, enfim. Mas o que aconteceu? Esse amor ao dinheiro acabou pervertendo todos os conceitos, né,
o dinheiro, a gente já estudou isso também em mordomia cristã, o dinheiro precisa nos servir, né, como pessoas no reino de Deus, para que templos sejam construídos, para que a gente possa manter a igreja funcionando. Claro que o dinheiro é importante, mas o que se perdeu, né? Essa coisa do dinheiro como uma bênção, e as pessoas se tornaram escravos do dinheiro, né? Então, assim, hoje nós entendemos, e também, queridos, uma coisa que a gente precisa fazer um parênteses aqui, que por conta de antigamente, né? As pessoas, como a gente falou antes, quando a gente falou de educação, né? Lá atrás eram pessoas que tinham pouca cultura, pouca educação, em consequência disso, pouco dinheiro. E aí levantou aí uma geração de homens e mulheres de Deus, né, que introduziram dentro da igreja o evangelho, enfim, da prosperidade. E a gente entende que Jesus, gente, ele é o Jeová Jiré, aquele o provedor. Só que aí se começou a colocar uma cultura errada dentro das igrejas e as pessoas começaram a usar Deus para barganha. Então, se perdeu ali também foi algo que é algo que agora a gente está reconstruindo, né, uma visão diferente, né? E começou a entrar essas campanhas e tal, por quê? Porque a gente veio de um povo, né, que realmente tinha uma condição financeira e cultural menor, aí se entrou esses aproveitadores, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, se entraram nas igrejas esses aproveitadores e começaram a prometer, né, e fazer essas campanhas do tomar lá da cá, né? Eu dou para Deus isso, para Deus me dar aquilo. Então se perdeu aí uma grande oportunidade, né, de pregar o evangelho verdadeiro com esse evangelho, né, dessa teologia da prosperidade. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos despertando, né, para uma realidade que nós, sim, nós investimos na obra de Deus, nós somos dizimistas, somos ofertantes, porque entendemos, né, a fidelidade e o amor que a gente precisa, porque a gente entende, né, que dízimo é amor, é uma oferta de amor, e que a gente pode ter, sim, uma vida digna, uma vida tranquila, né, conquistando qualidade de vida através do nosso trabalho, e não tem nada de errado nisso, né, então um bom emprego, moradia, tudo isso, né, alimentação, ter um carro, né, tudo isso faz parte, né, da nossa vida aqui, não tem nada de errado nisso. Então, nós precisamos ter pessoas nesse nível de influência, nas finanças, que entendam de finanças, de negócios, de economia, tudo isso é importante também. Então, aqui eu já falei, deixa eu ver aqui que eu já falei. Falei sobre família, igreja, educação, mídia, artes, negócios e o governo, então, né, a política. E aqui, queridos, eu quero falar também que foi algo que se perdeu, todo mundo que é mais antigo dizia que política era coisa do diabo, né? Que os evangélicos, os cristãos não deveriam se envolver em política, né? E por quê? Porque também se perdeu valores, infelizmente, né? Com a política também. Existiam, como existe até hoje, né, políticos que compram votos, mas se tem políticos que compram votos, é porque tem eleitores que vendem os votos, né, e aí começou a política ser vista dessa forma pejorativa, né, e a gente se perdeu aí no meio do caminho também. Mas, quando nós entendemos
e que nós precisamos entender que tudo na vida gira em torno de política, né? A gente acaba, precisamos entender que nós precisamos ser participantes da política também. E é um assunto que muitas vezes as pessoas não querem falar, porque política tem muitas coisas que se utilizou muitas vezes do altar para se falar de política, e não é isso, queridos, não é isso que a gente está falando aqui agora. E eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior nessa parte, por quê? Porque a gente está prestes a ter uma campanha, uma eleição, né, onde a gente vai escolher o nosso presidente, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Quem vai nos reger são essas pessoas. Então, não adianta eu dizer política do diabo, eu não gosto de política, a gente tem todo o direito de não gostar, só que daí nós estamos sujeitos a ser governados com pessoas que realmente vão nos governar de forma errada. Porque o pior analfabeto, queridos, é o analfabeto político. Por quê? Porque ele não quer saber, ele não ouve, ele não fala de política, ele não participa da política, do que está acontecendo no mundo, né? E só que assim, ó, se tu vai comprar 1 quilo de feijão, tu vai comprar um arroz, vai comprar um sapato, né? Tudo depende de decisões políticas. Por quê? Porque o custo de vida, tudo que está embutido nas nossas compras, né? Impostos, quem que define isso? Né? Quem que coordena toda a estrutura de um país? É a política. Então, não adianta, às vezes as pessoas batem no peito e dizem assim, não, eu odeio política, eu não quero saber de política, porque assim, ó, se nós, povo de Deus, não estivermos sabendo o mínimo das coisas que estão acontecendo, nós vamos estar sujeitos a decisões de quem sabe fazer política. Né? Então, assim, nós precisamos saber que nós temos um papel importante, né? Porque se nós não nos interessarmos pela política, não nos instruirmos sobre a política, nós vamos ser governados por alguém, e alguém que se interessa por política. Então, a gente precisa saber, né, que existe essa realidade e que nós não podemos deixar isso de lado. Nós precisamos estar conscientizando, queridos, as pessoas. Ah, mas eu não quero estar envolvido na política. Não precisa. Você não vai estar envolvido nas outras esferas da sociedade. Né? Existem as pessoas que vão estar envolvidas com a educação, existem os que estão envolvidos com mídia, existem aqueles que estão envolvidos com entretenimento e arte, mas nós precisamos de cristãos envolvidos com a política. Você gostando disso ou não, ou senão nós vamos ser governados por ímpios. E o que a palavra fala? Né? Que quando o ímpio governa, o que acontece com o povo? O povo perece. Agora, quando o justo governa, o que acontece com o povo? O povo se alegra. Então, nossa função, é nosso compromisso também, né? Orar pelas autoridades. Lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, fala, né? Exorto-te, pois, de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos governantes e todos os que estão em posição de autoridade, para que vivamos uma vida calma e tranquila, em piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante do nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, queridos, é importante nós pararmos com essa coisa, assim, ó, que nós cristãos, às vezes,
Eu vejo, né, no Face, por exemplo, algum pastor colocar um posicionamento político e várias pessoas começam a massacrar aquele pastor, né? Que pastor não tem que se meter em política, por que que não? Ele não é um cidadão? Por que que médico pode se envolver em política, né? Não é um cidadão? Todos têm o direito de se envolver em política. Alguns são levantados, sim, para estar nessa esfera da sociedade. Então, por que, queridos? Por que que a igreja hoje existem várias leis que a gente ouve falar muito nisso, né? Mas você sabe que tem uma lei ambiental, né? Que por conta dos volumes, né? Das igrejas, enfim, né? As igrejas muitas vezes têm que fazer altos investimentos, né? Para tratamento acústico, para as igrejas funcionarem. Isso é uma lei ambiental. Às vezes, né, igrejas pequenininhas que não têm condições, existiram abusos. Claro que existem abusos, é por isso que as leis foram implantadas, né? Mas daí todos têm que se adequarem. Vocês sabem que tem um, um, todas as igrejas precisam ter um estudo de impacto de vizinhança, né? Que as igrejas, aqui, ó, incluíram o EIV, que é um estudo de impacto de vizinhança, para que somente seja possível a instalação de igrejas se houver a concordância de todos os vizinhos num raio de 500 metros. Isso aqui eu estou com um documento aqui de cidadania, né? Então, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas é algo que está aqui, né? Que está documentado aqui. Então, assim, ó, se tem alguém que não simpatiza com a igreja, um vizinho que não simpatiza com a igreja, ele diz que ele não quer a igreja ali, entende? E as igrejas têm que ter esse estudo de impacto de vizinhança, né? Tramita isso todo mundo sabe no Congresso o projeto de lei que permite o casamento de pessoas do mesmo sexo e a lei da homofobia, né? O que o próprio STF, que é o Supremo Tribunal, né, extrapola suas prerrogativas e regulamentou que o Congresso não aprovou. Então, assim, ó, querem implantar a ideologia de gênero nas escolas, que isso também não é novidade para ninguém, né? E legalização do aborto, a gente já falou sobre isso aqui, legalização das drogas. Então, assim, ó, se nós não tivermos pessoas dentro do Congresso, né, da Assembleia Legislativa, no governo de Estado, na presidência da República, que professam a mesma fé que nós, tudo isso vai ser implantado e nós vamos ter que obedecer. Por quê? Porque nós estamos sujeitos à lei dos homens. Nós vivemos aqui, nós vivemos na Terra. Então, nós estamos sujeitos a essas leis. Então, nós precisamos colocar, sim, pessoas comprometidas, né, com a política. Deuteronômio 17:15 diz assim: colocarás certamente sobre ti como governante aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás governante sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja teus irmãos. Aqui, queridos, tem uma orientação para nós, aqui, povo de Deus, em quem nós devemos votar. Está lá em Deuteronômio 17:15, né? Pessoas que professam da mesma fé. Claro que existem políticos fora da igreja que são honestos, né, que são competentes, trabalhadores de todas as classes, mas nós precisamos colocar pessoas lá que têm o maior interesse, o maior dos maiores interesses, que é trazer o reino dos céus para a terra, que é o interesse no evangelho, na vida, nas famílias, né, o que resulta o bem-estar da sociedade. Eu, como farmacêutica, né, eu já comecei a receber várias propagandas
de farmacêuticos que vão ser candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Aí eles colocam lá, né, que vão estar lutando por conta do direito dos farmacêuticos e tal. E isso é ruim? Claro que não. Tem pessoas boas? Claro que tem. Mas o meu interesse maior é na minha profissão ou é no reino de Deus? Sabe, queridos? E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa, porque senão a gente vai acabar votando em pessoas pelo nosso interesse pessoal. E aí a gente perde a oportunidade de ser influência, de estar inserido numa das esferas de influências que eu acredito que seja junto com a igreja, junto com a família, e todas as outras são importantes, né? Mas uma esfera tão importante quanto a política. Né? O que eu falei antes de Provérbios 29:2, né? E que fala, né, sobre o justo governar, né? Então, assim, a gente precisa, né, cuidar com a nossa postura enquanto cristãos nesses tempos que virão, né? A gente está entrando nessa época, né, de política e tal, e a gente precisa colocar pessoas, queridos, que sejam coerentes, que professam e tenham os mesmos princípios do que nós. Nós precisamos, as pessoas precisam entender que nós temos pessoas lá, nesses âmbitos onde nós vamos votar, que venham em defesa dos nossos princípios cristãos, né? Que são agentes transformadores da sociedade. Por isso que a gente precisa, nós cristãos, nos qualificarmos também para estar se envolvendo, né, na vida pública. Nós precisamos terminar com isso, que política é coisa do diabo, porque enquanto nós falarmos isso, enquanto nós dissermos que a gente não gosta de política, outras pessoas que gostam de política, como eu falei antes, vão estar sob nós e nós vão estar aprovando leis que estão em desacordo com a palavra de Deus e nós vamos estar sujeitos a tudo isso. Então, queridos, nós temos um compromisso ético, um compromisso cristão, né, em estar cumprindo com isso. Outra coisa que eu quero falar aqui, queridos, e a gente pode falar, né, que nós temos vários exemplos bíblicos de governo. Eu vou passar só uns minutinhos, tá? Tenho só paciência comigo para mim encerrar isso aqui. José foi governador, né? José foi governador, Davi e Salomão foram reis, Daniel foi um estadista da Babilônia, Neemias também foi governador, Moisés foi o maior legislador da história, Samuel, Gideão, Débora governavam buscando a vontade de Deus, Esther foi uma rainha escolhida por Deus, foi defensora do seu povo, a história de Esther é linda, né? José de Arimateia, Nicodemos foram senadores romanos e membros do Sinédrio, que inclusive estavam lá, né, no sepultamento de Jesus. Então, assim, ó, nós temos exemplos na Bíblia de governo. Então, e como que hoje nós cristãos dizemos que nós não devemos nos envolver? Se nós temos exemplos bíblicos, né, de pessoas que ocupavam esses lugares de autoridade, de governo, né? Outra coisa, queridos, que eu quero falar aqui para nós finalizarmos. Existe essa cultura terrível no nosso país, terrível, queridos, que na época das eleições é tempo de a gente ganhar alguma coisa. Sabe o que se chama isso? Corrupção. Então, eu vou aproveitar agora que nós estamos na época de política para negociar com algum político um benefício, seja para mim em particular, seja para a empresa, seja para a igreja, sabe, queridos? Isso é corrupção. Nós precisamos entender que nós precisamos votar com consciência, porque se a pessoa compra meu voto,
ela me pagou pelo meu voto, ela não tem compromisso mais nenhum comigo. Ela não tem compromisso comigo. E aí, como é que eu vou querer ser governada com honestidade, com decência, com ética, se eu mesma não fui ética? Porque eu vendi algo que a democracia, né, nos dá esse direito do voto. Na verdade, é uma obrigação, não é um direito, né? Porque o voto é obrigatório. Mas assim, nós temos essa oportunidade de escolher os nossos governantes. E nós vendemos o nosso voto, e, gente, infelizmente, existem homens e mulheres de Deus que ainda participam dessas negociatas. Ah, aquele cara é político, é candidato? Eu vou ver o que eu vou ganhar em troca do meu voto. Queridos, corrupção. Aí depois não adianta falar as pessoas, que os governantes são corruptos, porque a corrupção começou em você, sabe? Então, assim, ó, nós precisamos mudar essa cultura. E assim, ó, se alguém vem te oferecer algo em troca do teu voto, não vote. Devemos votar em candidatos comprometidos com a palavra de Deus. Exatamente, Lei. É isso que eu estou tentando falar, e estou falando desde o início, quando a gente começou a falar de governo, né? Gente, a gente precisa colocar pessoas que têm o mesmo princípio do que nós, porque a nossa obrigação é trazer o reino, além da salvação, é trazer o reino do céu para a terra. Então, queridos, se alguém vir te oferecer alguma coisa em troca do teu voto, qualquer tipo de favor, qualquer coisa, não vote nessa pessoa. Porque aí já mostra que ela não quer compromisso com você, com compromisso com a sociedade ou com o bem comum. Então, não se comprometa com pessoas que querem comprar o seu voto. Não venda o seu voto. Não faça isso. Às vezes, assim, ó, e eu já ouvi, queridos, e é assim. Nós temos uma caminhada política, né? Por conta do nosso pai, a Nani está aqui na reunião, a gente tem uma caminhada política, o meu pai sempre foi envolvido com política, né? Ele foi candidato a vereador, foi vereador, e era muito difícil, gente. A gente poderia ter criado uma aversão à política. Eu tenho certeza que a Nani vai concordar comigo. Porque chegava na época, gente, era assim, ó, um absurdo que as pessoas iam pedir para gente, sabe? Desde dentadura, óculos, dentadura, favores inúmeros, dinheiro, passagem, assim, ó, era um absurdo, sabe? Que chegava a dar uma náusea na gente, sabe? De tanta coisa que as pessoas pediam, cesta básica, o que vocês podem imaginar? Então, assim, a gente poderia ter criado uma versão, mas a gente sempre entendeu que precisam ter pessoas comprometidas, pessoas boas, honestas, sabe? E hoje eu entendo que vai além disso. Depois que a gente conheceu a Jesus e que a gente entende que a gente precisa ser influência na sociedade, para nós finalizarmos agora aí a nossa aula, a gente entendeu até reforma de túmulo. Gente, eram coisas assim, ó, que se a gente contar para vocês, e a gente poderia ter criado uma aversão à política. E glória a Deus, a gente, assim, é algo que, eu não vou dizer para vocês, eu não morro de amores, mas a gente precisa, sabe, a gente precisa entender um pouco, porque toda a nossa vida, ela funciona e ela é regida por leis que são feitas por alguém. Então, para a gente terminar, eu teria mais coisas para falar. Eu ia falar sobre da forma com que Daniel governou, né? Mas eu não vou me estender, né? Então, assim, nós precisamos, queridos, estar em unidade
É, isso aí, Osmar, é o que eu falei, né? É corrupção. Quem oferece, quem aceita, né, algo em troca de outra coisa é corrupção. Então, nós precisamos entender como igreja, e eu tomei um tempinho maior desse estudo hoje para falar de política, né? Porque eu penso que a gente precisa, lá em Jeremias 32, 39, diz assim: Ele dei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem dos seus filhos. Então, para acontecer uma mudança, né, a gente precisa, como igreja, se unir. E eu não estou falando aqui de denominação, né? A gente precisa entender esse princípio que é votar em pessoas que têm compromisso com Deus. E só assim a gente vai conseguir chegar em algum lugar de autoridade. Só assim a gente vai conseguir chegar nesses lugares de influência. Né? Então, nós precisamos também entender que institutos de pesquisas indicam que nós, cristãos, somos a grande maioria desse país. Somente evangélicos no Brasil são mais de 30% da população. Hoje, nós somos mais de 60 milhões de evangélicos. E se continuarmos crescendo nos patamares atuais, em alguns anos seremos a maioria no Brasil. Glória a Deus por isso, queridos. Né? Então, pensando nisso, né, como que nós vamos partir do quê? Qual é a nação que nós queremos? O que nós queremos para os nossos filhos, né? Aí você diz para mim, não, meus filhos já estão criados, mas você vai ter, ou já tem netos. O que nós queremos viver, né? O que nós queremos que os nossos filhos e netos vivam? É uma nação com princípios cristãos? Eu quero. E isso terá muito a ver com os políticos que nós vamos eleger. Então, queridos, nós precisamos analisar, meditar, orar e precisamos tomar a decisão correta de quem vai governar sobre nós. Uma igreja não pode se omitir e nem ficar alienada ao contexto do país, estado ou município. Uma igreja que se posiciona com coerência e base bíblica, buscando ser relevante e influente na sociedade, com amor pela nação, querendo a melhoria e a qualidade de vida do seu povo de maneira sistêmica, em todas as áreas e setores que nós estudamos aqui, refletindo o caráter de Cristo, amando a Deus e ao próximo e trazendo os princípios do reino dos céus para a terra. Então, com isso, eu finalizo a aula de hoje. Então, assim, se nós sermos influentes nessas 7 esferas da sociedade que nós estudamos hoje, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e influenciando a nação com os princípios cristãos, queridos, nós vamos melhorar muito a qualidade de vida, nós vamos alcançar mais pessoas, porque nós vamos ser influência, né? E sendo influência, nós vamos alcançar mais pessoas para que haja salvação, e aí a gente volta lá no início da aula, para que haja salvação, que é o principal, mas que também para que os valores do céu sejam implantados na terra. Amém, queridos? Então, assim, eu quero que você nos ajude como igreja, como líderes que somos, que a gente comece a mudar, queridos, essa questão política, falando agora de todas as esferas, né? Nas mídias, na artes, na família, na igreja, em todas as áreas nos negócios, em todas as áreas. Mas agora que a gente, como a gente está vivendo, né, esse período pré-eleições, um período de campanha eleitoral, vamos cuidar, queridos. Cuide para quem você vai votar, cuide para quem você vai pedir voto, sabe? Vê se realmente condiz com os teus princípios. Porque
e esquece um pouco o benefício pessoal. Nós precisamos, em unidade, queridos, nós precisamos começar a agir como igreja em unidade, né? Na educação, em todas as esferas. Amém? Então, eu conto contigo, né? Que a gente venha realmente mudar essa sociedade. Se você vê um irmão, querido, um irmão de fé, um irmão da igreja, ou alguém que se diz cristão, e você vê ele negociando voto, fala, exorta com amor, mas exorta, sabe? Não deixa, queridos, fica, além de ficar feio e ficar chato para nós cristãos, porque nós pregamos uma coisa e chega na hora do vamos ver, a gente faz outra, isso é hipocrisia, e aí não adianta nós falarmos de corrupção. Então, nos ajude a mudar esse cenário político. E nós, como líderes, que temos essa arte de influenciar pessoas e fomos colocados nessa posição por Deus, nós temos esse compromisso. Amém, queridos? Alguém quer colocar alguma coisa? Fazer alguma observação? Boa noite, pastora. Paz, tudo bem? Paz, Vini. Tudo bem, e tu? Tudo certo. Esse assunto de sete esferas, enfim, e influência da igreja é um assunto que eu gosto muito, muito interessante, né? Tanto que as pessoas que eu sigo em Instagram, em Facebook, enfim, a maioria delas são pessoas cristãs e que exercem influência em vários locais, né? Eu sigo lá pessoas que são envolvidas com política, que são cristãs, envolvidas na mídia, vida com internet, com rede social, com negócios. A maioria delas são cristãs. E daí eu sigo elas para que eu consiga modelar, sabe? Eu vejo o que ela fala, o que ela diz, o que ela prega, o que ela ensina, e aí a gente tem um filtro, né? Que é a Bíblia, e a partir desse filtro a gente vê se a pessoa realmente ela é relevante, realmente ela fala que eu acredito. Então eu posso também fazer isso, né? E principalmente agora na época de política, onde todo mundo quer falar sua opinião, enfim, né? Nós temos que ser mais, até o Theo Hayashi tem uma palavra sobre isso, mais biblicamente correto e menos politicamente correto muitas vezes, porque tem coisas que vão ir contra a Bíblia, né? E não só na política, mas em todas as áreas. Nós podemos ver, eu estava conversando com a Mari sobre isso, a recém, questão da nossa igreja, né? Se você perceber todas as esferas que a pastora comentou, todas as esferas, ou tem algum projeto na igreja que a igreja faz dentro dessa esfera, ou tem irmãos que estão dentro dessas esferas, né? Por isso que eu falo bastante sobre essa questão de a gente manifestar o reino onde a gente está, né? Então, são essas esferas, né? E influenciar dentro dessas esferas, lá no colégio, lá no trabalho, na empresa, enfim, tudo que fizer, né? Eu acho um assunto bem, bem interessante, bem pertinente esse das sete esferas, né? Todos eles, né? Amém. É isso aí, Vini. Por isso que eu pedi para vocês falarem, porque eu sei que vocês gostam disso e já fizeram o Dunamis também, né? Que o Theo fala bastante sobre isso, né? Acho que foi o Eduardo Nunes até que deu essa aula, né? Eu não lembro direito, mas Foi. No foi. Dunamis Sprint foi o Eduardo Nunes que deu. É, Eu tô com o caderno olhando aqui as é. anotações. Então, assim, ó, e por que quando a gente fez o Velos, nas orações estratégicas, a gente foi orar, queridos, nessas esferas de influência. Nós somos na Câmara de Vereadores, nós somos na Prefeitura, fomos na universidade, né, na escola, fomos lá no fórum, na delegacia, sabe? Então, assim, ó, são esferas de influência, por isso que nós precisamos além de, né, orar, interceder, e sim, e se posicionar. Porque se nós não tivermos pessoas influentes lá dentro, alguém será influente, né? Então, é bem importante isso, sabe? A gente, ali na igreja, a gente tem, né, praticamente em todas as esferas, nós temos pessoas, né? Eu acho que só não tem na política, eu acho. Mas eu acho que Diretamente não tem na política, mas tem dentro da prefeitura, tem o pastor, tem tem, o tem o Lenilton, né? Elenilton, mas o que eu digo no governo nessas,
né? De estar decidindo mesmo. E eles são influências dentro desse espaço, né? Então, a gente precisa, queridos, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, né? Pessoas que sejam comprometidas principalmente com a palavra, né? Vamos, como cristãos, vamos deixar um pouco o nosso interesse pessoal de lado, né? Porque quando a gente está fazendo, queridos, as coisas que agradam ao Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz, né? E assim essas coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós olharmos menos para o nosso umbigo e mais para um contexto do todo, o Senhor vai nos honrar. Amém? Mais alguma coisa? A Mari, Vini, a Aline também fez essa. Eu estava lembrando de uma frase que eu vi já o pessoal falar, que o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Eu acho que é Martin Luther King que fala isso, se eu não estou enganado. É perfeito, Vini, é isso aí. Às vezes a gente não quer se meter, eu não quero, porque, né, alguém vai fazer. É verdade. Né? E essa do Theo que fala do biblicamente correto é muito boa também. É isso aí, Tiago. Amém, queridos? A gente tem. Isso aí, é isso aí, Camila. A gente tem meditado a gente tem meditado e visto, assim, né, pessoas para essas próximas eleições e tal. Então, assim, a gente tem buscado pessoas com essas características, sabe, queridos? Então, eu acho que é isso, a gente tem que começar, né, desde agora a gente tem essa chance de ungir alguém para nos governar, né, antigamente era outra forma, né, Deus escolhia e a pessoa era lá, era ungida, né, Davi foi ungido por Samuel, por ordenança de Deus, hoje nós temos esse privilégio, né, então que a gente saiba escolher, amém? Quando o povo escolheu Saul, né, todo mundo sabe o que aconteceu, né, na história do povo de Deus, então vamos escolher certo, amém? É isso, queridos. Se alguém tiver mais alguma coisa para complementar, pode colocar no grupo, né? Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos ajude a ser influência nesses 7 montes ou 7 esferas, como tu queiras chamar, que Deus levante homens e mulheres, queridos, comprometidos com Ele, com a palavra, que não venham retroceder, que não venham fazer parte de negociações sabe, que a gente saiba realmente, falando agora da política, escolher pessoas certas e que Deus levante homens e mulheres influentes, né? Eu penso assim que como viveríamos com mais paz, com mais igualdade, com mais, né, tranquilidade, se assim fosse, se tivéssemos essas influências. Amém? Então, Vini, ora por nós. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos, Deus, aqui na Tua presença nesse momento com um coração grato, Pai. Nós queremos Te louvar, ó Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Deus, pela vida dos nossos pastores, Pai, que estão nos conduzindo, Pai, a sermos líderes influentes, Pai, a fazermos aquilo que a Tua palavra diz, que o Senhor nos molda, nos ensina a fazer, Pai. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos a cada dia ser mais capacitados, impulsionados por Ti, Pai. Que o Senhor continue levantando homens e mulheres, Pai, comprometidos, não somente com pessoas, mas principalmente com o Teu reino, Pai, e manifestar o Teu reino em todas as esferas da sociedade, Pai. Nós Te pedimos, Pai, um espírito de ousadia sobre cada um, nós Te pedimos sabedoria, Senhor, discernimento, para que onde cada um de nós, cada um dos Teus filhos estejamos, Pai, a Tua presença vá na frente, Senhor. O Teu Espírito Santo coloque as palavras certas, Pai, direcione a tomada de decisão, Deus. Nós sabemos que esse ano é um ano de eleição, Pai, e é um momento crucial, Pai, para a nação, Senhor, e principalmente para todos os cristãos ou não cristãos.
Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que todos nós possamos exercer a influência correta, Pai, votarmos nas pessoas corretas, Pai, que seguem princípios bíblicos, que seguem princípios cristãos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, que o Senhor abençoe os governantes, Pai, os governantes do Estado, Senhor, do nosso país, Pai, e que em nome de Jesus possam governar, Pai, para o povo, não para algum grupo ou para alguma pessoa, mas para a nação, Senhor. Pois como a tua palavra diz, Senhor, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo fica triste, o povo perece, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te peço e eu declaro sobre essa nação o teu avivamento a cada dia mais, Senhor. Pois sabemos que isso faz parte também do teu avivamento. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por esse momento, pela vida de cada um aqui presente, Pai, desses líderes da nossa igreja, Pai, e que possamos todos os dias, Pai, sermos melhores líderes, Pai, não somente na igreja, mas onde nós estivermos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos desde já, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Obrigada, Vini. Amém. Queridos, às vezes, né, você não conhece algum candidato, enfim, vai ter um tempo ainda agora até as eleições. Se você quiser, de repente, uma sugestão, a gente não está aqui para influenciar ninguém, não nos compreenda mal, sabe? Não nos entendam, mas às vezes assim, eu não conheço, né, o senador, eu não conheço. Se a gente puder estar te ajudando, né, a gente vai sugerir, depois você vai atrás para ver se é isso mesmo, se a pessoa, né, você tem esse dever de conhecer o candidato que você vai votar, né, mas se a gente puder te ajudar de alguma forma, né, a gente tem esse compromisso de votar em pessoas comprometidas, então, com a palavra, tá bom? Deus abençoe e até terça-feira, né? E nos próximos cultos, então. Beijo. Fiquem com Jesus.